Clube Verso, uma colaboração Clube 885 e Tá no Verso. Oi, gente! Estamos de volta com mais um Clube Verso, o nosso programa de negócios aqui na Clube e logo depois no YouTube. Muito bom dia, gente. Muito bom estar de volta com essa mesa recheada de parceiros que são incríveis com a gente. Essa temporada está sendo apoiada pelo pessoal do Bruder, que está enchendo aqui nossas xícaras de café. O pessoal do Dauper Cookies, que tem loja em Canela e em Gramado, estão também recheando a nossa mesa. O pessoal da Impulse, que faz as nossas mídias pagas, trabalham também com a estratégia de comunicação. Está sendo incrível o trabalho, confiram. E o pessoal da Monte Verde, que está construindo um prédio na frente do Verso para quem quiser morar e trabalhar bem pertinho. Todos esses apoiadores, logo depois do final do episódio, vão aparecer aqui. Então fiquem ligados nas redes, acompanhem eles por lá, que realmente são muito, muito especiais. A gente está muito feliz por eles estarem possibilitando esses nossos momentos. Inclusive essa conversa de hoje, que a gente já queria gravar há um tempo, com o pessoal da Cultivo, que são super nossos parceiros também. Cauê, Lara, deem seu oi. Bom dia, gente, tudo bem? Prazer estar aqui. A gente está muito, muito feliz com essa oportunidade. E essa conversa que já rola nos bastidores, a gente trazer aqui pro clube. Oi, pessoal, tudo bem? Exatamente, acho que se tem uma conversa que rola nos corredores do Verso, com certeza é essa daqui. Gente, a gente tem um carinho super especial pela nossa comunicação. Se vocês olharem as nossas redes, se vocês acompanham a nossa news, se vocês olham o nosso trabalho desde o início, mas com certeza numa evolução constante, é uma coisa que a gente entende que é super importante e a gente vem falando aqui no Clube Verso sobre isso, né? A gente já trouxe a Tamara, a gente já trouxe o Edu, a gente trouxe pessoas que estão pontualmente conectadas com a gente, e o Cauê e a Lara são super nossos parceiros também. Eles têm uma empresa que se volta para estratégia, criatividade e impacto social. São 3 pilares que a gente super acredita e que a gente quer poder cada vez mais contribuir e crescer junto. Eles são de ai meu Deus, Belo Horizonte veio agora. Eles são de Bento Gonçalves e estão morando aqui em Gramado, então a gente vai falar um pouquinho sobre o tema, sobre a estratégia, sobre comunicação e também sobre essa questão da cidade, da região. Acho legal. Que vocês têm uma visão bem legal sobre isso. Que se quiserem apresentar um pouquinho a empresa... Antes de continuar, só botar as bolachas aí. Eu vou fazer um cortezinho depois, tá? Ah, tá. A gente vai continuar agora. Boa. Onde que eu paro? Não. Beleza. Embaixo das xícaras. Ah, tá. Entendi. Fazer cumprir o papel, né? Tá doido, eu ia botar no chão. Eu te falou bolacha, eu pensei que tava falando dos cookies. Enfim. Tá, onde que eu parei? Conta mais um pouco de vocês. Se quiserem contar um pouquinho mais. Tá. Se quiserem apresentar um pouquinho a Cultivo, então, contar pro pessoal que tá ouvindo, e aí a gente parte daí. Perfeito, vamos lá. A Cultivo, na verdade, ela nasceu na transição da pandemia, né? Quando foi começar a pandemia, a gente teve, vamos empreender, uma baita ideia, né? Pra gente começar nesse período. Mas, na verdade, eu já tinha tido uma experiência no marketing de uma rede hoteleira, lá de Bento Gonçalves, então trabalhado um pouco nessa questão do turismo, que aqui é muito forte também. Depois tinha passado um tempo numa agência de publicidade, por um pouco mais de 2 anos, e aí tinha esse sonho de empreender, de ver o outro lado do negócio, né? Como é que era o outro lado do balcão ali, de ter uma agência, de ter uma empresa de comunicação e colocar aquilo que conversava nos corredores da agência, que tinha uma inquietude, assim, de isso aqui pode ser melhor, isso aqui pode ser desse jeito, de outro jeito. E aí a agência fechou em janeiro, então foi o gatilho ali, o que faltava para impulsionar, assim, essa ida para o empreendedorismo. E aí em fevereiro a Cultivo começou. E aí a gente já tinha esse sonho de empreender juntos, né? Eu e a Lara, a gente já queria criar alguma coisa, né? A Lara trabalhava em outro lugar nesse momento e a gente decidiu lá por outubro. Foi outubro mais ou menos, né? Outubro mais ou menos, daí a Lara começou a trabalhar na Cultivo e a gente uniu essas forças, mas já era algo que a gente queria desde o começo, né? Tava comentando que eu lembro que a gente saía, né, tipo, caminhar. Às vezes dava 3 horas, assim, nós tava ainda caminhando, porque a gente tava sonhando, assim, com a Cultivo, né, que conversava. E aí a Cultivo foi nascendo assim, né, foi através dessas conversas, assim, esses sonhos, assim, a gente é muito fã de caminhada, então o Gramado é muito bom pra isso, assim, a gente vai até o Joaquina, volta pra casa, vai conversando sobre os projetos e tal. Então surgiu através dessas conversas e eu acho que os negócios são uma expressão daquilo que a gente é, né, então a Cultivo... Ela é uma expressão também do nosso relacionamento, do nosso casamento, daquilo que a gente acredita, como comunicação e visão de mundo também. Então a Cultivo nasceu mais ou menos nessa linha, assim.
Maravilhosos. Eu acho que a visão, ela é muito do que une também, né? Os parceiros, enfim, tanto dentro de uma mesma empresa quanto em projetos, iniciativas específicas. Então, vocês estavam em Bento ainda, quando trabalhavam antes da pandemia, e aí depois vocês logo vieram pra cá. Como que foi essa decisão de mudar pra Gramado e de começar a atuar aqui? Então, foi em 2020 que começou, e aí todo esse período ali a gente ficou num trabalho remoto praticamente, né? Então, a nossa grande rede de clientes, ela ainda é de Bento Gonçalves, né? Então, naquele tempo, através dos contatos da agência, a gente foi crescendo e expandindo o negócio, né? Também, como é que E amadurecendo o negócio também, né? Porque a Cultivo, no começo, quando a gente criou ela, a gente tinha um olhar, a gente só vai fazer projetos que sejam de impacto social. Só que a gente viu que não era um mercado tão simples assim de se trabalhar e de desenvolver uma empresa dentro desse segmento, né? Então ela acabou expandindo para outros braços, que aí entra a criatividade e a estratégia, né? E aí no ano de 2022 a gente começou a pensar sobre essa mudança, né? Pra Gramado. Pra Gramado. Que não tem nada muito a ver com a Cultivo, assim, né? Não foi uma visão empresarial de crescer para Gramado ou não, né? A gente, hoje, além da Cultivo, a gente participa de uma organização que é uma organização cristã missionária que está em 77 países, que fica em Gramado, que é o Justin lá, que tem os acampamentos e tudo mais, que trabalha com educação transformadora. Então a nossa vinda para Gramado foi para a gente estar mais perto desse ambiente, né? Então hoje a gente ajuda eles também lá na questão da comunicação. Então esse movimento que a gente fez foi com esse olhar, justamente, né? Então até que hoje a maioria dos nossos clientes ele ainda é de Bento, né? A gente não foi assim com força para abrir mercado, não tinha essa visão, assim, mas tem acontecido, né? Naturalmente com as pessoas que a gente acaba se conectando, a gente acredita muito nisso, a gente fala, né? Que a gente cria projetos com boas pessoas e projetos com propósito, então essas conexões elas vão acontecendo naturalmente. Então essa mudança nossa foi basicamente dentro desse propósito, assim, com essa visão. Algo que a Cultivo nos proporcionou, né? Isso, foi essa ponte aí através da Cultivo também. A gente gosta de falar de rotinas de trabalho e dinâmicas de trabalho como uma forma de potencializar aquilo que a gente quer, né? Sim. Então, no Verso mesmo, a gente preparou um espaço que tem vestiário, um espaço que tem alimentação, um espaço que tem espaço aberto, espaço fechado, tem iluminação, sabe? Então, tudo pensando para como tu funciona melhor e como tu encaixa ali. E, obviamente, empreender também tem muito disso, né? Então, se para mim faz mais sentido trabalhar só virtualmente, ótimo. Se eu quero estar no físico, legal também, né? E como que vocês conectam hoje? Eu vejo que tem um link muito forte, né? Entre estratégia, criatividade, impacto. Como que vocês conectam, tá? Não pode ser direto no impacto, mas como que a criatividade e a estratégia levam para esse caminho? Sim. Desde o começo a gente conseguiu fazer projetos de impacto social, né? Então, teve vários aí que a gente pode contar alguns casos, assim. Mas a gente fala que nosso olhar tem criatividade, estratégia e impacto. Então, tudo que a gente vai fazer, né? Projeto que a gente estava falando esses dias com vocês também, tipo, a gente lá trabalha muito mais com estratégia do que criatividade e impacto, junto com vocês no Verso, né? Mas a gente já falou para vocês sobre um projeto de impacto, por exemplo. Tu fez a ponte... sempre vai levar, né? Sempre vai levar para isso. Então, tu fez a ponte conosco lá pra gente fazer o projeto com o NBA Park, por exemplo, né? Então, sempre a gente vai carregar isso. Então, essa ideia de impacto... Esqueci da tua pergunta agora. Como que a estratégia ela leva pro impacto, né? Ah, perfeito. Lá no começo, quando eu decidi entrar no caminho da comunicação, definindo faculdade ali, eu estava entre arquitetura, design e comunicação, né? Eu lembro até hoje que eu li um texto que falava sobre o poder da comunicação para transformar a sociedade. Nem sei quem escreveu, não sei onde que eu li, só sei que foi tipo aquele gatilho inspirador, assim, que então vou fazer alguma coisa voltada à comunicação, e eu entendi que a publicidade era o que tinha mais amplitude nisso, né? E aí a gente entende muito que a criatividade e a estratégia, elas são ferramentas, né? Então a gente tem essas ferramentas nas mãos. O que a gente vai escolher fazer, onde a gente vai aplicar essas ferramentas é o diferencial, né? Então, se a gente faz estratégias para vender café, para vender vinho, para vender espaços de trabalho, a gente aplica essa mesma lógica para levar 80 crianças para a NBA, para fazer um projeto que mistura hip hop com doação de sangue, para fazer coisas nesse sentido. Então, para nós, essa lógica, né, eu via muito potencial na comunicação quando a gente criava coisas dentro da agência, né? E aí eu falava, por que a gente não pode usar essa força também para que a marca e as empresas, elas gerem um impacto também na sociedade, né? Tem meio que um olhar né, a sociedade deu para as empresas, elas estão meio que devolvendo esse ciclo de gratidão. E a gente acredita que nesse meio do caminho, para as empresas, elas acabam ganhando o engajamento emocional, que a gente chama, né? Quando faz esse cruzamento de a empresa entender a causa dela, se conectar com alguma ONG, alguma instituição, alguma causa, né?
nesse meio, quando ela comunica isso de uma maneira criativa, com estratégia diferente, cria o que a gente chama de engajamento emocional maior, né? A gente tem uma queridíssima maior por aquela marca, né? A gente olha elas com um olhar diferente. Então, a estratégia, a gente tenta aplicar tudo que a gente estudou sobre comunicação, sobre marketing. Quando a gente vai olhar para impacto social, a gente tenta aplicar as mesmas ferramentas, só trazendo esse olhar de contexto diferente, basicamente. Eu tenho assim, lá atrás, quando eu tava empreendendo, já tinha o Verso, a gente já tava crescendo e tal, eu tinha uma vontade muito grande de olhar pra tecnologia, olhar pra dados, sabe? Tinha essa... E aí, quando eu parei pra prestar atenção mesmo, eu falei, não adianta nada a gente tá olhando pra isso agora se a nossa comunicação não tá redondinha, sabe? Se a gente não consegue passar e não consegue expressar aquilo que a gente sente, aquele que é o nosso propósito. Então, às vezes a pessoa tá olhando muito lá pra frente, tu pode ter um produto incrível, um serviço maravilhoso, se tu não comunica aquilo, as pessoas não vão ficar sabendo, elas não vão te conhecer, elas não vão conhecer a tua essência, e aí eu acho que tu acaba perdendo muita força nisso, né? E eu vejo que vocês olham muito pra isso, né? Usar a comunicação como potencial. Pode ser que o nosso projeto, especificamente ali no Verso hoje, não tenha um super impacto, mas a gente tá construindo uma rede, a gente tá crescendo ali as formas que a gente olha, tanto pra estratégia de e-mail, como pra estratégia offline, quanto pra estratégia ali das redes sociais. E eu acho isso muito, muito incrível, assim. Queria entender um pouquinho melhor da onde veio esse olhar de vocês e como que vocês fazem para conectar com clientes que também enxerguem esse potencial, né? Porque não é todo mundo que vai estar olhando para impacto, né? Vai ter a pessoa que quer olhar mais os números, as métricas. Sim. E eu, na minha visão, né, específica, eu acho que o impacto, ele contribui muito. Eu acho que tu vê mais números e tu vê mais resultado se tu tem essa força maior, assim, por trás. Mas, obviamente, você precisa dos dois, né? Sim. Acho que dá pra contar o case do Salve, que tem um pouco dessa essência, né? De onde veio o projeto em si. O Salve foi um projeto que a gente... Foi o nosso primeiro projeto, eu acho, né? É o segundo. Primeiro teve do Abraçaí no começo da pandemia. Nosso segundo projeto começou com eu e o Cauê indo doar sangue, né? Tipo, precisava de alguém lá precisava de doação de sangue e a gente foi. E aí nisso a gente começou, né, doador de sangue e tal, e aí a gente começou, na época a gente ia numa igreja lá em Bento Gonçalves e a gente começou a fazer um grupo com doadores de sangue. Aí cada 3, 4 meses a gente ia lá, galera, vamos fazer lá, um rolê. vamos até Caxias e tal, né, depois a gente almoça juntos. Aí a gente começou a fazer essa rotina, né, de doação de sangue. E aí a gente viu que as pessoas estavam comentando que em Bento não tinha lugar para doar sangue, né. Uma época teve, depois não teve mais. E aí a gente começou a criar Aí a gente criou o Projeto Salve, que daí a gente juntou o pessoal lá de Bento, que é do hip hop. E junto com a doação de sangue, né? Então a gente fez algumas coisas do tipo de fazer uns rap. Chamou alguns MCs da cidade que faziam batalha de rima e que estavam crescendo, porque a gente queria justamente conectar com a galera mais jovem. Mais jovem, exatamente. E aí a gente fez um movimento grande. Então, sempre surge, eu acho que os projetos, eles surgem do coração, assim, né? E aí a gente vai, através das ferramentas que a gente tem, tentando aplicar isso, né? E aí esse projeto, por exemplo, a gente fez em parceria com o Hospital Taquini, lá em Bento. Então, para eles fazia muito sentido. A gente falou, olha, a gente tem um projeto aqui de doação de sangue que mistura com hip hop. Vocês querem conversar mais com a galera jovem da cidade, querem fazer um projeto que vocês vão ganhar uma expansão em mídia também sobre esse assunto que faz sentido para vocês? Queremos. Então, é isso. Então, a gente apresenta mostrando que o negócio e a causa do negócio se conecta com isso, como ele vai impactar e também como a empresa vai se beneficiar através da comunicação, né? Então ali a gente conseguiu fazer um abaixo-assinado que teve 1.500 assinaturas, que hoje é o suficiente para um vereador ser eleito lá em Bento Gonçalves, por exemplo. A gente pegou isso e levou, porque era bem na época das eleições, levou para candidato a vereador, candidato a prefeito e falou: 1.500 pessoas querem doação de sangue em Bento Gonçalves. O que vocês acham de trazer isso pro projeto de lei de vocês, pro projeto de governo de vocês? Eles levaram, e aí hoje o impacto que a gente vê, né, e o legado do projeto é que está começando a ter a doação de sangue lá em Bento Gonçalves. Então ainda não tem um centro, que é o grande projeto, né, de ter um centro de doação de sangue, mas a cada 2 ou 3 meses eles levam um ônibus de doação de sangue, algo que não faziam mais lá em Bento, através do projeto de um desses vereadores, né? E aí a empresa, ela está participando disso, de um projeto que está deixando um legado para a sociedade, né? A empresa, tanto a Nest Panos, que foi a empresa de hip hop, que a gente fez essa ponte, né? Então conectou com eles, com a saúde, tal. E o Taquini também, que é o hospital da cidade, né? Então, quando a gente vai apresentar para as empresas,
primeiro já tem uma análise se, a gente já entende se faz sentido a gente apresentar para aquela empresa ou não um projeto de impacto, né? Nas conversas no dia a dia, se a gente vê que a pessoa não dá muita bola para isso, a gente não força. Mas se a gente vê que ela tem essa visão já e que faz sentido para o negócio, aí a gente cria o projeto e apresenta. Mas geralmente a gente tenta sempre identificar antes, essa causa faz sentido para a empresa, né? Se essa causa faz sentido, vamos elaborar um projeto. Então tem algumas maneiras de a gente trabalhar. Ou a gente chega com um projeto pronto, ou a gente ajuda a empresa a identificar a causa dela para a gente montar um projeto daí personalizado, específico. A gente já fez projetos também que uniu várias empresas juntos, né? Várias empresas doaram pro projeto e participaram. Em algum momento a empresa sempre, né, vai querer fazer algum projeto assim. Tu sabe que as pessoas elas têm lá dentro, só que às vezes elas não sabem como fazer, né? Não sabem como colocar para fora isso, e aí a Cultivo vai... A gente sempre fala isso, assim, todo mundo quer fazer o bem, só não sabe como. Então a gente sabe o como e tem esse caminho para mostrar para as empresas e facilita o processo para elas fazerem isso, né? E pelo lado de negócios, né, não sendo só tipo paz e amor e a gente só quer transformar o mundo, tal, a gente entende que isso tem uma potência muito grande de comunicação, né? Porque isso gera mídia espontânea, isso gera um engajamento emocional que a gente falou com a empresa, né, conecta de maneira mais profunda com os consumidores e com a comunidade da empresa. Então faz muito sentido em todas as lógicas para nós, né? Todo mundo ganha. Eu acho lindo, assim, o jeito de vocês olharem para essas conexões aleatórias, assim, né? Pensar o que pode fortalecer a doação de sangue, por exemplo, o que pode fortalecer essa comunidade, ou como que a gente pode promover uma experiência diferente para essas crianças, para esses jovens, para essas pessoas, para esses clientes, né? E às vezes é muito mais simples do que a gente imagina, né? Eu fico pensando assim, o que eu tenho para oferecer? Eu tenho um espaço físico e eu quero que as pessoas... O que eu quero disso? Eu quero que as pessoas olhem, que as pessoas conheçam, que as pessoas vão lá, tenham essa experiência. Então, daqui a pouco, como que essa minha vontade pode se encaixar em algum projeto que tenha esse núcleo de pessoas que estejam cada um ganhando alguma coisa, né? Cada um se beneficiando de alguma forma e ao mesmo tempo, no conjunto, promovendo mudanças e promovendo impacto, né? Sim. Então faz todo sentido, assim. Quero deixar o pessoal da rádio com essa reflexão, então, como o impacto, ele às vezes é a melhor forma de mídia espontânea, né? A gente sabe quanto que a gente investe em tráfego pago, quanto que a gente investe em conteúdo, fazer os cards, desenhar e tal, e às vezes a gente poderia estar olhando para isso de uma forma um pouco mais... com um pouco mais de carinho e ao mesmo tempo sem deixar de ser estratégico, né? Então muita coisa a gente vai fazer porque faz o bem e vai nos dar muito mais retorno, né? E deixar o convite para conhecerem o pessoal da Cultivo, @cultivo.cc, Cultivo com 2 Os. Se quiserem propor alguma coisa ou pensar, ou se botar à disposição já é um grande caminho, Total. né? Eu tenho isso, meu objetivo é chegar, sei lá, chamem, conversem, o Verso também está à disposição para isso. A gente deixa vocês aqui na rádio agora, que tem uma programação incrível pro longo do dia, mas voltem com a gente que a gente vai encerrar essa conversa com papos, com dicas desse papo de comunicação e vocês vão adorar e já vão poder aplicar nos negócios de vocês. Gente, muito bom dia para quem fica e às 9 esse episódio tá completinho pra tu poder acompanhar. Até mais, pessoal. Valeu, gente. Não esqueçam também que depois que a gente desligar aqui, vem toda a propaganda dos nossos apoiadores, inclusive o nosso merchan do Verso. Acompanha, anota os arrobas e vai lá ver que todo mundo é muito legal. A gente aprova, selo de confiança aqui. Acho muito chique que a gente tem apoiadores, que a gente pode fazer merchan. Muito legal. Especialmente porque são todas marcas que a gente já ama e que a gente já consome. Já tem essa conexão, né? Inclusive, Cafezinho do Bruder é lá no Verso, Dauper também lá no Floresta, pertinho em Gramado. Conheçam e nos mandem feedback. Que a gente pode, assim, não gostei, também pode mandar, que a gente tá com contato próximo agora. Os nossos parceiros da Impulso também, que são uma conexão, a gente trabalha hoje em rede, né? A Cultivo, eu e a Lara, mas a gente trabalha a gente acredita muito que cada um tem que ser especialista na sua área, mas que tem como juntar essa galera, né? Eu digo que quando a agência fechou, que eu trabalhava lá em 2020, uma agência fechou, nasceu 5. Porque o mercado de comunicação se fragmentou muito. Então, esse trabalho em rede, principalmente na área de comunicação, faz muito sentido, né?
Então, a Impulse não tá aqui, mas se vocês já receberam algum anúncio do Verso... Tem em algum lugar, o Stefan vai colocar o logo deles. O logo deles fica... Exatamente. Mas vocês já receberam algum anúncio deles por aí do Verso, com certeza, né? E aí, eles são os especialistas de mídia que trabalham conosco. A gente também tem a Fabuloser Design, que são 6 meninas incríveis que trabalham só com design em Caxias do Sul, que são nosso braço de design. Então, a gente acredita muito nessas pontes com especialistas que a gente fala, né? Então, vamos analisar o contexto do projeto e precisa de um designer. A gente tem parceiros especialistas, precisa de mídia, um desenvolvedor, precisa de alguém para fazer fotografia, vídeo. A gente tem essas pontes e a gente se conecta com essas pessoas daí. Isso é muito legal de falar também, a forma de deixar a empresa mais enxuta, né? Eu acredito muito nisso, eu lembro muito das nossas conversas iniciais que a gente tava falando, o quanto a gente pode ajudar vocês a escalarem, quanto a gente pode, né, daqui a pouco conectar com outras pessoas que possam ser clientes. E eu lembro a resposta de vocês foi, a gente não tem certeza se a gente quer ir para esse caminho, de ter uma carteira de clientes enorme, de daqui a pouco ter menos tempo para dar atenção para cada um. E eu acho que esse formato que vocês optaram de trabalhar, que é conectando, então, eu faço a estratégia, eu sei os braços que eu preciso, cada braço vai ter alguém para botar a mão na massa e para dar ali o que a pessoa já tá, já tem experiência, né? Eu vejo que lá no Verso a gente faz algo semelhante também, a gente poderia ter internalizado muitas funções. Hoje a gente tem uma parte de gestão de pessoas que é terceirizada, nossa parte de gestão financeira também ali dos relatórios também é terceirizada. São todos parceiros incríveis que em algum momento vão estar aqui, mas que a gente podia ter crescido muito a nossa estrutura como empresa, talvez trazido uma complexidade maior, e a gente também escolheu trabalhar em rede. Eu acho que seria um bom ponto vocês comentarem, assim, como que foi essa decisão e como que pra vocês, por que pra vocês funciona melhor do que ter todo mundo ali dentro de uma mesma gestão? O primeiro ponto pra nós, eu acho que a gente tinha uma rede muito grande já de parceiros, né? E a gente já conhecia muita gente que trabalhava com comunicação e era muito bom nisso. E a gente falou, faz sentido a gente trazer design pra dentro? A gente pode, né, aquele valor que vai pro parceiro, né, iria pra nós, por exemplo, se a gente fizesse design. Mas não vai ser igual. A gente poderia fazer anúncio de um jeito focado em trazer resultado? Poderia. Trabalho também, né, desde o tempo da Londra, do hotel, fazia anúncio em Google, fazia em Facebook e tal. Mas eu não continuei me atualizando nessa área, então talvez tem gente que faça melhor. Então como é que a gente pode formatar o melhor produto possível, o melhor serviço possível para o cliente? A gente trazendo pessoas que são especialistas em cada área, e eu acho que a gente vê ali no Verso que flui de uma maneira muito mais ágil, né? Então isso também é uma coisa que acontece. E até eu tava lembrando esses dias dessa conversa que a gente teve, que a gente tava falando, esse ano foi um ano de muito amadurecimento nessa questão empresarial, da nossa visão, né? Então, as conversas contigo, a gente tá lá no Verso, isso é uma coisa muito boa. Eu tava vendo que a primeira conversa com a Ju foi em fevereiro. Tava buscando lá as conversas pra ver, porque a gente veio em fevereiro, e daí a gente ainda não tinha colocado internet em casa. Não tinha nada em casa. Onde é que a gente vai trabalhar? E a gente encontrou o Verso, e eu vejo que o Verso teve um papel fundamental para nós nessa visão de amadurecimento de negócio. Então, agora a gente já te responderia um pouco diferente daquilo que a gente falou lá atrás, né? Porque a gente já tem uma visão um pouco mais de crescimento agora, não de um crescimento de, sei lá, ter 20, 30 pessoas junto conosco, mas ano que vem pelo menos mais uma ou duas pessoas internamente na empresa, né? E como uma maneira de entregar ainda mais qualidade, não de um crescimento tão grande assim. Mas acontece que tá vindo muita demanda, né? E aí a gente falou, e aí, agora a gente tem que tomar uma decisão. Então a gente começa a dizer não pros projetos, ou a gente começa a crescer, né? E para que lado a gente vai crescer? Então chega algum momento dessa ruptura, assim, que a rede faz muito sentido, a gente mantém a rede fortalecida, né? E acho que isso aconteceu ao longo do tempo, né? A gente testou vários parceiros em várias áreas, e aí foi acontecendo que a gente foi entendendo quem fazia mais sentido conosco, e foi fechando mais esses parceiros, assim, então isso fortaleceu a estrutura, então precisa ter essa segurança também de de a gente entender que esse parceiro vai trazer um retorno, né, para o cliente, né? Então, E confiança, eu acho. E confiança também, total, né? Teu isso nome que é tu tá colocando. essencial. Exatamente. Mas o Verso, as conversas com vocês nos impulsionaram muito, né? A gente tá lá no Verso, tipo, gera um movimento, né? A gente tava esses dias lá, acho que era na sexta, que tava lotado de gente, a gente tava almoçando lá, assim, um monte de gente. A Assim, Ju tava tão feliz, Cara, tão legal. tinha muita gente que tava assim, ó, tu brilha o olho e tu, tipo, vem à vontade, por que não crescer, né? Faz sentido pra nós, a gente começou a conversar, né? E amadureceu essa visão de crescimento, né? De levar, né,
A gente também a gente tava pensando, tem tantos amigos que, tipo, falam, meu trabalho tá uma porcaria, né? Sempre reclamando, daí por que a Cultivo não pode, né, ser um trabalho legal para alguém que a gente conhece, para alguém que a gente confia, né, que a gente sabe que vai seguir o que a gente segue também, que vai ter essa visão, né, da Cultivo, assim. Então a gente tava muito pensando sobre isso, né, tipo... E a Fabu também é um lugar que me inspira muito no dia do aniversário, um bolo muito específico, né? Assim, sabe? Uma coisa muito simples, mas que muda, né, no dia a dia da pessoa, assim, tipo, do trabalho, né? Hoje a gente não espera, mas pelo menos eu nunca trabalhei, nunca fui empreendedora, né? Eu nunca tinha essa visão de esperar algo no meu aniversário, no meu trabalho, né? Então, tipo, é uma coisinha assim que faz muita diferença, né, pra pessoa. A gente viu que a gente gosta e ama muito trabalhar na Cultivo. Nossa, é muito legal trabalhar aqui. E a gente pode construir uma cultura de trabalho muito legal também, então isso... Saudável, né? Saudável, então, tipo, desses nossos amigos que trabalham com comunicação já são muito bons, assim, falam, aqui não é tão legal, não sei o quê, não tá tanto alinhado com o que eu acredito, ou não posso me expressar de uma maneira mais criativa no design, tal. E, cara, na Cultivo a gente tem tanto cliente que é um espaço de trabalho, um coworking em Gramado, tem esse espaço todo criativo. A gente tem um cliente também que é uma crocheteira de São Paulo, que é a maior do segmento dela de crochê criativo. Aí uma outra que é uma indústria, então espaço para tu criar de maneiras diferentes vai ter. E esse detalhezinho que a Lara falou, tipo, do bolo, assim, desses nossos parceiros de design, tipo, cara, é muito legal tu poder empreender e proporcionar isso para outras pessoas, né? Essa experiência que a gente tem vivido de trabalho, né? Trazer outras pessoas para dentro que a gente já ama, que já conhece, tal. Então faz muito sentido, a gente tem amadurecido essa visão de crescimento, né? Mas não um grande crescimento, mas mantendo enxuto ainda, mas estruturando um pouco, fortalecendo algumas áreas. E acho que essa consciência também, né? De é o meu momento, né? É o momento para onde eu tô indo. Lá no Verso, acho que essa diversidade, né? Tem empresas maiores, tem empresas que são de uma pessoa só e a pessoa tá satisfeita. Eu acho que não tem regras, né? Sim, a gente cria as nossas próprias regras e quanto mais maduro a gente vai ficando, quanto mais experiente, mais confiança a gente tem de, beleza, acho que mais uma ou duas pessoas a gente consegue receber bem e aí a gente vai crescendo. Até porque quanto mais a gente cresce, mais impacto a gente consegue ter, né? Eu, como só espaço físico, eu tenho um impacto que já é interessante, mas é limitado. Eu começo a ter uma rede legal na newsletter. Assinem nossa newsletter, que tá incrível. Eu consigo chegar em mais pessoas, eu vou crescendo ali no Instagram, eu tenho mais visibilidade, eventos, enfim. Então, eu acho que a comunicação e esse olhar para a comunicação como uma coisa múltipla, né? O que faz sentido para ti? Talvez hoje não faça sentido pra gente, que a gente falou na conversa com a Nina e com a Lara, que foi incrível. Não faz sentido pra gente estar no TikTok. Por mais que é uma rede incrível que cresce um monte, a gente hoje tá olhando pra e-mail porque é uma rede que nos dá um pouquinho mais de segurança, é uma rede que a gente tem um pouquinho mais de autonomia sobre quem vai receber aquilo, né? Eu acho que olhar pra isso, olhar pro offline, pelo amor de Deus, gente, o offline é muito importante ainda. Tipo, somos pessoas, a gente existe, a gente convive no offline, né? Eu acho que vocês têm muito esse olhar também de quais são os pontos de contato e como que eu posso tornar esse ponto de contato o melhor que ele pode ser, né? Dentro das minhas capacidades hoje. Então, pra gente encerrar com algumas dicas pra pessoa que tá lá, meu Deus, eu quero melhorar meu conteúdo, não sei como, não tenho braço, eu não consigo contratar alguém hoje. Dicas que a pessoa pode sair daqui e já começar a fazer, já... Show. A gente acredita muito num feijão com arroz bem temperado, sabe? Bem feitinho, assim. Tanto que a gente fala que o nosso prato preferido é um prato feito, assim. Do Bruder, aliás, maravilhoso, somos fãs já. Então, na comunicação, hoje a gente vive numa era da atenção, né? Se lá em 1970 a gente tinha 5 canais principais de comunicação, hoje é incontáveis. A quantidade de anúncios que a gente recebe no dia, a quantidade de informação que a gente absorve, já passou da nossa capacidade de absorver isso. Então, tá todo mundo meio distraído, assim, olhando as redes sociais, né? E aí tu tá lá com o teu negócio e alguém fala, não, TikTok é o lugar. Daí tu tá lá com o teu negócio e alguém fala, não, o YouTube é o lugar. Não, o Instagram é o lugar, Facebook é o lugar. Tem que ter no WhatsApp, tu tem que ter um e-mail, tu tem que ter um site. E aí tu pira. Então a primeira coisa é respira e define muito bem o teu posicionamento. A gente tem um projeto lá, quando a gente vai desenvolver uma campanha no digital, a gente tem um planejamento de presença digital, que a gente chama, né? Então a gente tenta resumir toda a estratégia numa frase de ativação de posicionamento, né? E se essa frase que ela fala que é gerar proximidade, isso vai, né, te fazendo um funil para tu conseguir tomar a melhor decisão.
Quais redes vai gerar maior proximidade? Tá, a gente sabe que o TikTok ele é muito mais uma rede de entretenimento e crescimento do que uma rede social, né? Diferente do WhatsApp, que a gente está muito próximo no dia a dia, ou do próprio Instagram, que a gente se conecta muito mais fácil do que um TikTok, por exemplo. A gente sabe também que para crescer no TikTok, como a gente usou de exemplo, tu vai ter que produzir muito e vai ter que ser no formato de vídeo, que é mais difícil do que uma foto. Então acho que tu tem que olhar muito bem para os teus recursos que tu tem que olhar muito bem para os objetivos que tu tem e olhar muito bem para o posicionamento que tu tem. Faz o cruzamento dessas coisas e define um canal para tu começar postando, e aí define que tu vai postar nesse canal todo dia ou na segunda, na quarta e na sexta, e define pilares de comunicação, né, que vão responder melhor esse posicionamento. Então, um pilar vai ser educação, um pilar vai ser produto e outro pilar vai ser entretenimento, né? E aí, outra lógica que a gente sempre gosta de aplicar é a lógica do funil de comunicação, né? Topo, meio e fundo. Então, depois de olhar para o recurso, objetivo, contexto e posicionamento, tu vai entender as redes e os canais melhores, tu vai entender aí o que a gente chama de editorias de conteúdo, que são os pilares de conteúdo, e aí tu vai entender quando e como comunicar essas coisas. E aí o funil, tu sempre pensa que lá o funil, mais gente em cima, pouca gente no meio e menos gente no final comprando, né? As pessoas não vão para a rede social para comprar um produto. Eu não acordo dizendo hoje vou comprar, primeiro pensamento do dia, vou comprar uma bicicleta, vou comprar um boné, vou comprar uma roupa. Mas elas estão lá para se entreter, elas estão lá para consumir conteúdo, para passar o tempo. Então, se tu conseguir atrair elas através disso, né, nessa economia da atenção, tu tá disputando não com o teu concorrente de café, tu tá disputando com a foto do amigo que foi pra festa, com a foto do cachorro, com a foto da prima, com a foto de outras coisas, um vídeo sobre aquilo que tá no teu algoritmo e tal. Então, primeiro, tenta chamar a atenção através de coisas que vão se conectar com essa pessoa que faz sentido pro teu negócio, e aí depois tu consegue falar sobre o produto. Mas eu acho que tem que ser minimalista para tu conseguir fazer aquilo lá bem feito. E aí depois tu tá estabelecido um processo, ok, meu Instagram tá redondinho, eu sei das minhas definições, minha newsletter tá redondinha, a gente pode abrir mais um canal, tem um potencial aqui de a gente explorar mais o YouTube. Beleza, então vamos desenvolver um projeto e um processo para estipular isso. E aí a constância é o principal chave de marca, assim, para construir marca, tem que ter a constância na mensagem. Minha mensagem é essa, repete todo dia. Aquelas máximas, né, de quem não é visto não é lembrado e repetir, são muito verdadeiras para a construção de marca. Quanto mais a pessoa fala aquela frase, mais tu vê aquela marca, mais tu lembra dela, mais ela ganha tua atenção e no final consegue comunicar de uma maneira mais eficaz. E eu acho que gastar um tempo, assim, né, para planejar pelo menos 15 dias, né, antecipando, né, pra frente. Para um dia, pensa, olha para aquilo, é isso que eu quero falar, não é isso que eu vou falar nesse dia, nesse outro dia, porque isso ajuda muito, né? Porque senão se a gente vai deixar, tipo, amanhã eu vejo que eu vou postar amanhã. Aí amanhã vai acontecer muitas coisas, e aí o dia vai passando e tu não vai conseguir focar naquilo, né? Não vai conseguir passar aquilo que tu quer passar. Então tem que planejar e investir tempo na tua comunicação, né? Exatamente. Bota isso como parte da tua rotina, né? A partir do momento que tu investe energia nisso, vai começar a fluir. E confia, porque olha, não é de dia pra noite, vai levar um tempo, as pessoas vão te conhecendo e as pessoas têm que chegar no tuas redes, no teu espaço e saber do que tu faz e por que tu faz aquilo, né? Na dúvida, vem passar um dia com a gente lá no Verso, vem trabalhar de lá. A gente tem muitas pessoas que ficam circulando, com certeza tu vai te inspirar a sair com uma ideia nova. Gente, muito, muito, muito obrigada pelo papo. Usem essas dicas de comunicação, já apliquem nos seus negócios. Na dúvida, @cultivo.cc. E a gente volta aqui no próximo episódio. Até mais, gente. Valeu, gente. Até mais. Obrigado. Clube Verso, uma colaboração Clube 885 e tá no Verso.